E aí, tudo bem com você? Tudo certo? Tudo pronto para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos falar sobre a parte de razão e proporção, mais especificamente a regra de 3, simples e composta. Mas claro que dentro da regra de 3, simples e composta, também existem situações envolvendo sistemas de medidas, como medidas de comprimento, medidas de capacidade, medidas de massa e tempo, ou seja, conversão de unidades de medidas. E, é claro, situações envolvendo o sistema monetário brasileiro, sistema, no caso, relacionado ao valor do nosso dinheiro. Vamos lá? Então vamos dar uma olhadinha nas questões que nós temos aqui, separamos algumas questões especiais para você que está se preparando com tudo para essa prova. Vamos lá? Primeira questão. A questão fala o seguinte, olha só. Jonas anda de patins toda manhã perto de sua casa. Em um determinado dia, em 1 minuto e 10 segundos, ele percorreu 560 metros. Considerando todas essas informações, após 8 minutos, quantos metros Jonas terá percorrido? Então nós temos que pensar exatamente numa conversão muito importante, que é exatamente entre minutos e segundos. Então vamos começar lembrando isso, que 1 minuto tem exatamente 60 segundos. Então essa situação é muito importante, por quê? Porque aqui já fala em 1 minuto e 10 segundos, eu não posso trabalhar com essas unidades de medida exatamente de forma diferente. Então, como nós temos 1 minuto e 10 segundos, nós vamos transformar tudo isso em segundos, que é a unidade menor. Então, 1 minuto vamos transformar em 60 segundos. Então, temos 60, com mais 10, ficaremos com 70 segundos, certo? Então, o que já significa isso para a gente? Primeiro, que nós temos então uma unidade de tempo. Então, vamos colocar aqui. O tempo vai ser medido em segundos. Então, em 70 segundos, ele percorreu exatamente 560 metros. É distância. Vamos colocar aqui 560, certo? A partir de agora, nós queremos saber em 8 minutos quantos metros ele vai percorrer. Então, nós temos que transformar 8 minutos em segundos. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esses 8 minutos e vamos multiplicar por 60, já que cada minuto tem 60 segundos. E isso vai nos dar 480 segundos. Ou seja, em 480 segundos, ele vai percorrer X metros. Aqui nós temos uma regra de 3 simples, envolvendo duas grandezas, certo? Agora vamos pensar, o que acontece aqui com o nosso tempo? Veja, de 70 segundos passou para 480, então lembre-se que eu uso aqui um sinal positivo, sinal de mais. Aumentou o tempo. Se eu tenho mais tempo, significa que eu vou conseguir andar mais metros. As duas grandezas, elas vão aumentar, então nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos resolver multiplicando cruzado. Ou seja, faríamos 70 vezes x igual a 480 vezes 560. Agora eu vou te dar algumas dicas bem legais aqui para fazer esse cálculo e veja que eu não fiz a multiplicação. Por quê? Porque primeiro, eu posso muito bem pensar assim, ó, o 560 ele pode ser representado de várias maneiras. Uma delas é exatamente essa aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 10. Por que eu estou representando dessa maneira? Você já vai entender. Preste bem atenção aqui, ó. Eu vou passar o 70 dividindo. E por que eu usei 560 sendo 8 vezes 7? 8 vezes 7 é 56. Com o zero, é como se nós estivéssemos fazendo uma multiplicação por 10. Olha como vai ficar. 7 vezes 10 não é 70, que eu tenho ali embaixo? Então eu posso fazer o quê? O cancelamento desses dois valores. E o único cálculo realmente que nós vamos fazer é 480 vezes 8. E assim fica mais fácil agora resolver essa questão. Fazendo 480 vezes 8, nós vamos encontrar exatamente 3.840 metros. E assim nós já chegamos na nossa primeira alternativa correta, que é a letra B. Então,
Veja que é muito importante nós dominarmos algumas técnicas de operações básicas, inclusive a boa e velha tabuada. Isso vai nos ajudar e muito a chegar nessa resposta, beleza? Então, pode treinar, mas se você quiser fazer, claro, pelo método tradicional, você vai fazer cálculos com números maiores, mas vai chegar na mesma resposta desde que faça tudo certinho, ok? Então vamos para a questão número 2, olha só. A nossa questão número 2 diz assim: Gilmar precisa realizar uma viagem e sabe que seu veículo, olha só, a cada 300 quilômetros gasta 35 litros de gasolina. Então, nós temos ali uma distância que está em quilômetros. Então, a distância em quilômetros que foi dada é de 300 quilômetros. A cada 300 quilômetros ele gasta 35 litros de gasolina. Então, vamos colocar aqui litros 35, ok? Caso ele precise percorrer 480 quilômetros, qual será o total de combustível necessário? Então, a quantidade é desconhecida, nós vamos chamá-la de X. Então, pensando agora o que acontece, olha só, eu vou percorrer uma distância maior, ela está aumentando. Se eu percorro uma distância maior, nós vamos consequentemente consumir mais litros de combustível. As duas grandezas estão aumentando, então realmente estamos falando de uma regra de 3 simples com grandezas diretas. Como é que nós resolvemos isso? Nós vamos resolver multiplicando cruzado. Ou seja, o 300 multiplica o x, ficaria então 300x, igual a, agora temos 480 vezes 35. Olha como é que vai ficar fácil agora pelo método que eu já fiz na outra regra de 3 anteriormente ali. O que pode ser 480? Ele pode ser 3 vezes 16 vezes 10, certo? Então pode ser representado dessa maneira sem problema nenhum. Fica bem mais fácil. Agora nós temos aqui o 35. Bom, 35 não tem muito o que fazer com ele. Você pode deixar ele no formato 35 ou pode colocar ele como sendo 5 vezes 7. O 300 é 3 vezes 10 vezes 10, porque 10 vezes 10 é 100. Olha só como fica fácil. Fazemos uma simplificação aqui, ó. O 10 com o 10 e o 3 com o 3. Então, essa forma de resolver cálculos nos ajuda muito, certo? Da mesma forma, você também pode pensar assim, ó, 5 dividido para 10. O que sobrou até agora? Ó? Sobrou 16. Aqui o 5 e o 10, na verdade é 10 dividido por 5, né? 10 dividido por 5 é 2. Como o 10 está embaixo, o 2 fica embaixo. E aí, aqui fica o 7, certo? Então, para terminar, o que nós podemos fazer ainda? 16 dividido para 2 dá 8. 8 vezes 7 vai nos dar exatamente 56 litros. Então essa é a nossa alternativa correta, a letra C. Poxa, professor, mas se eu fizer do jeito tradicional, olha só, 300 vezes x. Aí você quer fazer lá 480 multiplicado por 35. Não tem problema. Vai te dar 16.800, ó. Fica tranquilo, tá? Aí, para resolver, você vai fazer 16.800 dividido por 300. Corta os zeros, né? Só pode fazer isso com zeros. E faz 168 dividido para 3, que vai te dar os 56 da mesma maneira. Então, fica ao seu critério como você quer fazer esse cálculo, certo? Eu estou te mostrando algumas técnicas que podem fazer toda a diferença, mas isso também depende, obviamente, de quanto você está disposto a treinar essas técnicas e se dedicar para conseguir enxergar isso de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, beleza? Então, é isso. Vamos para a questão número 3. E diz assim a nossa questão número 3. Gabriele trabalha em uma revenda de carros que concede comissão aos colaboradores conforme suas vendas. A cada 10 carros vendidos, o colaborador recebe um bônus de R$300. Sabendo que no mês de abril de 2021, Gabriele recebeu
R$ 2.220 de comissão. Quantos carros Gabriele vendeu? Então, para isso nós já vamos partir da informação inicial. A cada 10 carros, ela ganha um bônus de R$ 300. Então, vamos aqui começar por uma regra de 3 simples. Temos a quantidade de carros, que são 10, e temos aqui o valor do bônus, que é de R$ 300. Pois bem, nós sabemos então que o bônus recebido foi R$ 2.220, então a quantidade de carros vendidas, X. Nós vamos pensar o quê? Quanto maior o bônus, maior foi a quantidade de carros vendida. Por isso nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Então nós vamos resolver multiplicando cruzado, ou seja, 300 vezes x é igual a 2.220 vezes 10. Se o 300 está multiplicando x, ele vai passar dividindo o outro lado da igualdade. Então, nós temos aqui os cortes dos zeros, um zero de cima com zero de baixo, e aí sobraria 222, porque 222 vezes 1 dá 222, dividido por 3. Fazendo essa divisão, até posso fazer aqui, ó, né, se você tem às vezes alguma dificuldade na divisão, vamos lá. 22, primeiro porque o 2 é menor, não pode, então fica 7. 7 vezes 3, 21. Sobra 1. Baixo 2. 12 dividido para 3, 4. Então, 4 vezes 3, 12, não sobra nada. Significa então que foram vendidos por ela 74 carros. Uma outra forma de nós pensarmos também, exatamente nesse cálculo, seria começando pelo básico, dividindo o bônus por carro, ou seja, né, R$300, veja bem, ó, R$300 por 10 carros. Então, se nós fizermos essa divisão, nós sabemos que nós teremos R$30 por carro, certo? Então, nós poderíamos fazer 2.220 dividido por 30. E assim, cortando zeros, chegaríamos no mesmo resultado, que era 74 carros, certo? Então, essa também seria uma outra forma de nós chegarmos a essa informação. Vamos dar uma olhadinha agora na questão número 4? E diz assim a questão número 4. Fátima é artesã. Para produzir um lote de um determinado produto, ela leva 20 dias, sendo que ela trabalha 6 horas por dia. Se Fátima começar a trabalhar 8 horas por dia, quantos dias ela vai levar para produzir essa mesma quantidade de produto? Então, nós temos aqui uma relação entre dias e horas por dia, certo? Então, vamos começar aqui colocando então essa quantidade de dias e a quantidade de horas por dia. Então, ela faz o produto, uma quantidade do produto em 20 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se ela começar a trabalhar 8 horas, ela vai demorar X dias. Observe que a quantidade de horas por dia aumentou. Então, quanto mais horas por dia ela trabalha, significa que esse serviço vai ficar pronto em menos dias. Então, agora nós temos uma regra de 3 simples, envolvendo grandezas inversamente proporcionais. E aqui nós vamos multiplicar, então, em linha reta. Ou seja, o 8 vai multiplicar o x e o 20 vai multiplicar o 6. Então, teríamos 8x igual 20 vezes 6, 120. Se o número 8 está multiplicando, ele vai dividir o 120. 120 dividido para 8, nós teremos 15 dias. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Agora, perceba que nós poderíamos também fazer esse cálculo dessa maneira, ó, 8 vezes x igual a 20 vezes 6, como nós já montamos inicialmente. Mas perceba, ó, que o número 20 ele pode ser decomposto como 4 vezes 5. E o número 6 é 2 vezes 3. O que é o 8? O 8 é 4 vezes 2. Podemos eliminar o 4, eliminar o 2. E assim sobraria 5 vezes 3, que vai dar 15, certo? Então chegaríamos também na mesma resposta.
Então fica a seu critério qual a técnica que você quer usar para resolver essa regra de 3 simples. Mas claro que uma das coisas mais importantes também é lembrar quando que nós estamos falando em grandezas diretas ou grandezas inversas. Agora vamos dar uma olhadinha na nossa próxima questão, que diz assim: Anderson é um dos colaboradores de uma empresa de mineração. A meta semanal dele é de 300 kg de carvão. Então vamos anotar essa meta. Então a meta dele é atingir 300 kg de carvão. O que nós já sabemos? Nós sabemos que, olha só, Anderson consegue produzir 20 kg a cada 2 horas. Então, 20 kg a cada 2 horas. Vamos anotar isso também dessa maneira aqui. E ele trabalha 6 dias por semana. Então ele trabalha 6 dias por semana e essa carga horária dele é de 6 horas por dia. Então veja só que importante é esta informação aqui de 6 horas por dia. Nós podemos saber então quanto que ele consegue produzir em um dia. Bom, como um dia dele é composto de 6 horas de trabalho, então vamos pensar da seguinte maneira: o que pode ser essas 6 horas? Ó? São 2, mais 2 e mais 2. Eu posso dividir isso em períodos de 2 em 2 horas, certo? Então, nós teremos aqui o seguinte: a cada 2 horas ele produz 20 kg. Então, 20 mais 20 mais 20. O que nos dá um total de 60 kg. Então, o que nós já sabemos? Sabemos que em um dia ele produz 60 kg de carvão. A meta é chegar a 300 quilos. Então, nós vamos trabalhar aqui com X. Ou você pode, muito bem, né, pensar já em fazer uma divisão se você preferir. Mas olha só, fazendo a regra de 3 básica, 60 vezes X igual a 300. E como é que eu sei que isso aqui são grandezas diretas? Porque quanto mais quilos de carvão ele quer produzir, significa que ele vai demorar mais dias. Então, fazendo o nosso cálculo básico, teremos 300 dividido por 60. Corta os zeros e fica 30 dividido para 6, que dá exatamente 5 dias. Então, aqui nós já matamos essa charada. A nossa alternativa correta é a letra B. Então, veja que não tem muito mistério essa situação. Agora, por exemplo, a questão número 6, analisando ela, fala assim, ó: Alex é motorista na prefeitura de Candelária e precisa realizar uma viagem a serviço. Considerando que o litro da gasolina, então nós temos ali 1 litro de gasolina, ele está custando exatamente R$ 5,75, certo? E fala o seguinte, ó: na última viagem que Alex fez, percorreu 160 quilômetros e gastou 24 litros de gasolina. Então vamos anotar isso, ó. 160 quilômetros consomem exatamente 24 litros. Qual será o valor gasto com gasolina se ele percorrer 480 quilômetros? Veja que existem alguns casos em que nós não precisamos fazer a regra de 3 propriamente dita. Só observando aqui, ó, o que está acontecendo com os quilômetros e os litros, nós já chegamos na resposta, ou só mesmo entre os quilômetros. Observe que aqui nós temos 480 quilômetros e temos 160. O que o 160 é, ou o que o 480, melhor dizendo, né? Ele é do... O que o 480 ele é do 160? Ele é exatamente o triplo. Então significa que para fazer essa viagem de 480 quilômetros, ele vai gastar o triplo de litros do que ele gastou antes. Então basta nós multiplicarmos o 24 por 3. Fazendo 24 vezes 3, nós vamos chegar a 72 litros. E agora, desta maneira, nós vamos saber então o total gasto. O total a ser gasto será 72 vezes 5,75. Vê como fica mais fácil a nossa relação aqui, só pensando entre esses dois valores, 160 e o 480. O 480 é o triplo, então 72 vezes 5,75.
que vai nos dar exatamente os R$414. Então, essa é a nossa alternativa correta. Se você tem alguma dificuldade na multiplicação com números decimais, eu vou te relembrar aqui, ó, através desse cálculo. Vamos colocar aqui 5,75 vezes 72. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, vai 1 de novo. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. Colocamos um 0. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 7, 49, com mais 3, 52, vai 5. 7 vezes 5, 35, com mais 5, 40. Então agora vamos fazer a soma. 0, 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 2, 4. 1 mais 0, 1. E o 4 baixa. Quantas casas após a vírgula? 2 casas. Então, realmente dá os nossos R$414. E por último, agora nós vamos fazer a nossa questão número 7. Questão número 7 diz assim: 2 pessoas, trabalhando 8 horas por dia, constroem uma cerca com 2 metros de comprimento. Se a cerca for de 6 metros de comprimento e trabalharem nela 3 pessoas, quantos dias serão necessários para completar a cerca? Então vamos pensar assim. Primeiro vamos anotar exatamente cada uma das informações. Temos a quantidade de pessoas. Então são 2 pessoas que trabalham durante 8 dias. Então está aqui, pessoas, dias. Elas constroem uma cerca com 2 metros de comprimento. Então o comprimento da cerca, que é em metros, 2 metros. Então agora nós queremos saber o seguinte: se a cerca for de 6 metros e trabalhar em 3 pessoas, em quantos dias ela vai ficar pronta? Observe que agora nós temos mais do que 2 grandezas. Então isso é uma regra de 3 composta. Nessa regra de 3 composta, nós vamos começar pela coluna principal, que é onde está o x. Nós vamos representar ele através de uma fração, 8 sobre x, colocar o sinal de igual. A partir disso, agora nós vamos comparar cada uma das grandezas com a coluna principal. O número de pessoas aumentou, certo? De 2 foi para 3. Então significa que se eu tenho mais pessoas trabalhando, nós vamos demorar menos dias. Então mais pessoas, menos dias. As grandezas são inversamente proporcionais. Então nós vamos escrever aqui 3 sobre 2. Nós vamos inverter esse valor aqui, ó. Vamos inverter, ok? Agora veja aqui, o comprimento do muro aumentou, porque de 2 foi para 6. Então, quanto maior o comprimento, mais dias nós vamos levar. Então, agora nós temos uma grandeza direta. Então, a primeira era inversa, essa outra é direta. Então, se ela é direta, nós vamos manter exatamente a ordem que eles aparecem. Colocamos o sinal de vezes e colocamos aqui 2 sobre 6. Olha o que dá para fazer antes de pensar em multiplicar. Dá para eliminar os números 2. Sobrou 8 sobre x igual a 3 sextos. Que também você pode simplificar se quiser, fica a seu critério. Ah, eu quero simplificar o 3 e o 6, dá para simplificar. Se você não quiser, você já pode até perceber uma coisa, olha só. O que o 6 é do 3? É o dobro. Então o número que vai aqui no lugar do x, ele vai ter que ser o dobro do 8. Então a resposta já está na cara. Mas vamos supor que você não enxergou isso, no final você sempre multiplica cruzado. 3 vezes x igual a 8 vezes 6. Sempre vai ser cruzado no final. Então 8 vezes 6, vamos deixar aqui, né? E vamos colocar o 3 dividindo. Olha só, 6 dividido para 3 dá 2. Então 8 vezes 2 vai nos dar 16. Então realmente vai ser levado ali, para completar essa cerca, né, vão ser necessários 16 dias, né? Então essa seria a nossa resposta correta. Beleza? Espero que até aqui, então, você tenha já percebido, né, a importância sempre de compreender quando que as grandezas são diretas e inversas. E aqui nós fizemos uma regra de 3 composta, né? As demais eram simples, mas isso vai fazer parte do nosso processo. Então,
A partir de agora, né, vamos nos preparar já para a nossa próxima aula também sobre esse assunto. Desejo a você bons estudos, um abraço e até mais.